Os mais jovens querem respostas rápidas, tal qual a vida deles é rápida na contemporaneidade. Nós, no Partido Missão, trazemos a resposta para isso. O senhor toca no assunto sobre o impeachment de Dilma Rousseff e também na sequência veio meio que um apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Alguns nomes, os movimentos de rua estiveram ali. Eles lá, eu não. Como o senhor vê hoje que esse movimento se coloca contra também a opção do bolsonarismo? O que sobrou daquela ideia das ruas hoje que se firma uma legenda de fato? Alguma coisa que se mantém daquela época ou é totalmente novo essa ideia? Vamos lá, o Bolsonaro, ele usurpou um movimento de rua que era anticorrupção e que era em certa medida impessoal. Que era um movimento que apoiava a época a Operação Lava Jato, duras medidas contra a corrupção galopante que estava rolando ali no governo Lula 2 e Dilma 1 e 2. E ele assume o protagonismo daquele processo após a queda de Dilma Rousseff, quando as pessoas se deparam com a Coalição 18 falaram, opa, preciso de uma alternativa, em quem eu vou votar? Elas não encontraram algo de novo, para além do Jair Bolsonaro, que já vinha crescendo. Também, vamos dizer, trazendo um discurso mais à direita, que é um discurso alternativo dentro da política brasileira. Temos que fazer uma crítica, o discurso à direita nos anos 90 havia desaparecido. Os tucanos nunca pegaram para si esse discurso, acho que nem quiseram. E aí, com base nisso, ele se tornou, vamos dizer, uma opção que vence as eleições. Mas ao usurpar esse processo, ele não levou à frente as causas enquanto valores. Então, o Bolsonaro, ele não tocou a agenda anticorrupção, pelo contrário, ele desmontou isso ao longo do governo dele. Uma agenda de autoridade, de enfrentamento a questões fiscais, parou na reforma da Previdência, ele tocou, mesmo a contragosto, porque ele era contrário à reforma da Previdência, depois não fez uma agenda reformista, tá mesmo tendo o Paulo Guedes lá. A agenda de combate ao crime, a gente precisa lembrar, era uma pauta central do Bolsonaro. Ele não andou com nada. Em certa medida, ele até sabotou o pacote anticrime do Sérgio Moro, acabou passando o juiz de garantias lá do Freixo. Então, o Bolsonaro, ele se apropriou dos símbolos, mas ele não foi um líder na hora H. E aí ele transformou tudo aquilo, e essa é a provocação contra os bolsonaristas, num culto à personalidade dele. Aí é legal, o pessoal ia na rua, chorava, cantava Viva Bolsonaro, mas isso virou o quê para as pessoas? Virou só no retorno do Lula e uma crise política que a gente está vivendo hoje. Acácio Miranda. Renan, falando aí da fundação do Partido Missão, a minha geração, a geração do Túlio, a gente viveu os anos 80, 90, a contracultura era a esquerda. Hoje há uma tendência da molecada, da contracultura estar um pouco na direita. E acho que o Missão e o MBL vivem um pouco desse reflexo. Você concorda com isso? E caso concorde, a que você atribui essa mudança de chave? Porque neste momento o jovem é de direita e não de esquerda, como foi nas décadas de 80 e 90, por exemplo. Talvez eu seja um pouquinho mais novo do que vocês, e eu vivi um pouco isso. Quando eu entrei na faculdade, a contracultura ainda era de esquerda. Ser alternativa era ser a esquerda. Aconteceu algumas coisas, dentre elas, a esquerda se tornou mainstream, né? Para quem está nos ouvindo, a esquerda hoje é a norma. Se você não se comporta como uma pessoa de esquerda, você é um transgressor, você está fazendo algo de errado. E os jovens gostam de transgredir. Os jovens gostam de sentir que eles não estão sendo parte da norma. Como a norma é de esquerda, como os tribunais superiores reforçam uma linha ideológica de esquerda, como certas palavras são proibidas, e essas palavras são proibidas mediante uma lógica de esquerda, o jovem, ele fala, não, eu quero expressar minha subjetividade, eu quero ser eu mesmo diante desse mundo. E quem está me impedindo de ser eu mesmo são figuras à esquerda. Além disso, a gente tem uma questão geracional em que os mais jovens estão pagando a conta dos mais velhos, e a esquerda não traz resposta nenhuma para isso. Então, os mais jovens pagam a conta previdenciária, a conta do pacto político, que é o pacto de 88 que a gente vive, o sonho do Constituinte de 88. Os mais jovens também veem o seguinte, toda vez que algum tema importante para ser discutido no Brasil, na verdade, discutido não, passado no Congresso, por exemplo, aumento de pena para bandido, vem sempre um político, não, precisamos discutir isso aí, não, porque os direitos... Mas o jovem fica cansado e fala, cara, eu tô sendo roubado, eu quero só resolver isso. E ainda tem um novo elemento, que aí é específico dessa geração, que é o seguinte, essa geração resolve as coisas num clique. Hoje você tem softwares, você tem os aplicativos que tentam ser mais amigos do usuário possível. Então tudo tem que ser muito rápido, você resolver tudo num clique, num movimento, numa olhada. Pois bem, eles estão vendo que a atividade política, especialmente na forma como a esquerda conduz, é lenta. Ela impede as coisas de fluir. Então os mais jovens querem respostas rápidas, tal qual a vida deles é rápida na contemporaneidade. Nós, no Partido Missão, trazemos a resposta para isso. A gente trata dos temas políticos sem muita frescura, sem muita enrolação. Saímos da discussão meramente ideológica, vamos para a discussão prática, em termos de proposta, e aí isso começa a ter uma resposta eleitoral positiva. A gente começou a crescer entre os jovens. O senhor faz uma fala direta, e aí os números revelam entre 16 e 24 anos. O senhor acha que no eventual cenário de campanha, os seus
eventuais adversários numa disputa já são nomes que estão vencidos no mercado da política? Olha, o lulismo ele está completamente derrotado. E olha que o Lula fez uma campanha em 2022 pedindo para os jovens tirarem o título, porque ele estava se apropriando ali de uma rejeição que o Bolsonaro tinha entre os mais jovens. De fato, a família Bolsonaro ficou rejeitada entre os mais jovens e, né, por as razões que eu levantei para vocês, o governo do Bolsonaro foi um governo frustrante. Ele prometeu muito, né? Não, aqui ó, a bandidagem já era, eu vou fazer... Ele não fez nada. Aí esses mais jovens falam, pô, eu quero uma resposta prática. Então, se você perguntar para um lulista ou para um bolsonarista qual a resposta, por exemplo, para a vida de uma pessoa que mora numa favela controlada pelo tráfico, não haverá resposta nenhuma. Do Lula, inclusive, a resposta que ele veio vai ser uma linha, olha, temos que ver isso aí. O Lula estava agora nos Estados Unidos, inclusive, defendendo, em alguma medida, o Comando Vermelho. Tá? A conversa dele estava um tanto quanto estranha. Do bolsonarismo é apenas a inoperância. Não consigo fazer, culpa do STF. E aí o jovem fala, tá, eu continuo morando na favela, o crime continua mandando aqui, alguém me deu uma resposta. A gente está trazendo essas respostas, essas discussões. E a gente começa a responder essa ansiedade de uma mudança. E na verdade a gente precisa ser ansioso com a mudança. O Brasil está ficando para trás muito rápido.